Antes de começar, quero te fazer um desafio. Se você conseguir ouvir essa história até o fim, sem olhar para o espelho mais próximo, você merece estar aqui. Então já se inscreve no canal Lendas do Corvo, ativa o sininho, porque essa história pode mudar a forma como você se enxerga. Literalmente, você já viu seu reflexo fazer algo que você não fez? Eu vi. E desde aquele dia, eu nunca mais me senti sozinha, nem mesmo no escuro. Foi numa noite comum, chuvosa, silenciosa. Eu estava limpando uma penteadeira antiga que herdei da minha tia falecida. Era uma peça linda, entalhada à mão, mas com um espelho opaco, empoeirado. Parecia não ter sido tocado por décadas. Passei o pano com cuidado. E por um segundo, tive a sensação de que o reflexo estava atrasado. Coisa da minha cabeça, pensei. Mas depois, percebi que meu reflexo piscou antes de mim. Parei, travei, senti o coração acelerar. Piscar antes de mim não fazia sentido. Olhei de novo tentando repetir o movimento. Levantei a mão e a imagem hesitou. Um microsegundo. Pequeno demais. E para explicar, grande demais para ignorar. Foi aí que tudo começou. Não eram só falhas no reflexo, era como se alguém me imitasse do outro lado, mas com atraso, como se estivesse aprendendo. E naquele momento eu não sabia, mas aquela coisa já estava me observando. Eu cresci numa vila pequena, cercada por mato, silêncio e histórias que ninguém ousava escrever. Lá, os espelhos antigos não eram usados, e os que ainda restavam viviam cobertos por panos pretos. Diziam que os espelhos antigos guardam o que veem, e quanto mais antigos, mais coisas eles lembram. Mas um espelho em especial era temido por todos, o da tia Teresa. Minha tia era uma figura estranha, sempre de véu, sempre sussurrando para ninguém. Morava sozinha, numa casa com cheiro de mofo, onde as janelas viviam fechadas e onde ninguém se atrevia a entrar depois do pôr do sol. Quando ela morreu, ninguém quis nada do que era dela. Mas eu, boba, curiosa, aceitei um móvel que o advogado disse ter valor histórico. Era uma penteadeira antiga, madeira escura, entalhes esquisitos, quase tribais. E no centro dela um espelho, alto, oval. O tipo de espelho que parece te olhar de volta. No começo eu nem liguei. Coloquei no quarto de hóspedes e deixei lá, esquecida. Mas semanas depois, quando fui arrumar a casa para a visita de uma amiga, achei que seria uma boa ideia limpar aquela peça bonita e registrar no meu Instagram. Foi nessa hora que eu encostei no espelho pela primeira vez. E alguma coisa mudou. O ar ficou mais pesado. A luz da janela pareceu escurecer. E por um segundo, apenas um segundo, eu tive a sensação clara de que não estava sozinha naquele quarto. Não por causa de um barulho, mas por causa de um olhar que não vinha da porta, vinha do espelho. Eu me virava na cama, mas sentia como se estivesse sendo vigiada. Não pela janela nem pela porta, mas por dentro de mim mesma. Na manhã seguinte, eu voltei ao quarto de hóspedes. Fiquei parada, de frente para o espelho, tentando entender o que me incomodava tanto. E foi aí que aconteceu. Enquanto eu me observava, vi um vulto atrás de mim, rápido, baixo, escuro. Virei imediatamente, nada. Voltei o olhar para o espelho. E o vulto ainda estava lá, parado, estático, como uma mancha no vidro. Mas não, era uma sombra. E ela se mexeu. Me afastei, assustada. Respirei fundo, tentando racionalizar. É só uma ilusão, reflexo estranho, coisa da minha cabeça. Mas, a partir daquele dia, o espelho começou a me testar. Às vezes, eu entrava no quarto e ele estava embaçado, como se alguém tivesse respirado perto dele. Outras vezes, eu passava e via meu reflexo sorrindo. Mesmo sem eu estar sorrindo, achei que estava ficando louca. Pensei em jogar fora e joguei. Coloquei no lixo, bem longe de casa. Voltei, aliviada,
por 2 dias, no terceiro, encontrei a penteadeira de volta no quarto, no mesmo lugar. Intacta, eu juro. Perguntei a vizinhos, a amigos. Ninguém entrou na minha casa, ninguém tocou em nada. Comecei a ter pesadelos. Em todos eles, eu estava dentro do espelho, presa, batendo no vidro, gritando sem som. Enquanto lá fora, eu me observava dormindo. Uma noite levantei para ir ao banheiro. A casa toda escura, silenciosa. Quando passei pelo corredor, vi alguém parado lá no fim. Alguém que parecia comigo. Pensei que estava sonhando, mas não estava, porque quando voltei para o meu quarto, meu reflexo ainda estava no espelho, mas eu já tinha saído dele. A partir dali, nada mais foi normal. O espelho começou a mostrar coisas que ainda não tinham acontecido. Eu vi meu vizinho caído na calçada, antes dele realmente sofrer um AVC 2 dias depois. Vi meu gato morto na sala e na manhã seguinte encontrei ele ali, sem sinal de ferimento, só morto. Tudo que aparecia naquele reflexo acontecia. Era como um aviso, mas não um aviso para me proteger. Era um aviso de que algo estava decidindo o destino ao meu redor. Comecei a testar. Coloquei um copo na beirada da mesa. No reflexo ele caía e se espatifava. No mundo real. 5 segundos depois, aconteceu igual. Perfeito. Cronometrado. Como se o espelho previsse ou mandasse. Eu tentei cobri-lo. Usei lençóis, panos grossos, até fita isolante. Mas sempre que eu voltava ao quarto, o espelho estava descoberto. Às vezes rasgado, outras dobrado com perfeição. Comecei a dormir no sofá, mas ele começou a aparecer nos meus sonhos. Não o espelho. Eu sonhava comigo mesma me observando de dentro dele, sorrindo, imóvel, com olhos que não piscavam. Pensei em levar a peça para uma igreja. Falei com um padre, mas quando fui buscá-la, ela não estava mais lá. Foi parar no meu quarto novamente. No mesmo lugar, como se estivesse me esperando, os sussurros começaram naquela semana. À noite, quando tudo silenciava, eu ouvia meu nome sendo chamado, mas com minha própria voz. Vem, troca. Você está cansada. Deixa que eu cuido. E então vieram os reflexos atrasados. Começaram pequenos. Meu reflexo levantava o braço meio segundo depois de mim. Depois o atraso aumentou. Um dia eu levantei o braço e esperei. Nada. O reflexo não me acompanhou. Ele ficou parado. Depois, lentamente, me olhou nos olhos e sorriu. Mas não era um sorriso meu. Era o dela, a bruxa Teresa. A figura por trás do espelho. A mulher que, anos antes, foi acusada de feitiçaria e nunca foi enterrada. Diziam que ela prendeu sua alma em um espelho antigo e que quem olhasse por tempo demais abria a porta. E agora, essa porta estava aberta. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Se aquilo era uma maldição ou pura loucura. Comecei a vasculhar os papéis antigos da minha tia. Cartas, cadernos, anotações em latim, símbolos estranhos. E num caderno escondido, encontrei o que parecia ser um ritual incompleto. Era uma transferência de essência. Um feitiço para trocar de lugar com o próprio reflexo. Um corpo preso no espelho, outro liberto. Na última página, escrito com uma caligrafia tremida, estava o aviso. Quem olhar fundo demais será olhado de volta. Foi quando tudo fez sentido. A bruxa Teresa nunca quis me assustar. Ela estava se preparando, testando meus movimentos, imitando meu comportamento, treinando. Para ser eu, ela queria a minha voz, meus gestos, minha rotina, minha vida. E quanto mais tempo eu passava em frente ao espelho, mais ela se aproximava. As pessoas ao meu redor começaram a agir estranho. Diziam que minha voz estava diferente, que eu parecia distante, que meu olhar era mais frio, mais duro, mas eu não havia mudado. Eu ainda era eu. Ela é que estava tentando entrar. Eu parei de me olhar em espelhos.
Cobri todos. Usei câmeras ao invés de vidro, mas até nas telas ela começou a aparecer, minha imagem, sorrindo sozinha, mesmo quando eu não estava sorrindo. E então, uma noite, eu acordei olhando para mim mesma, mas eu não estava diante do espelho, eu estava do lado de dentro. Ela já tinha saído. Acordei sem saber onde estava. O quarto era o mesmo, mas algo estava errado. A luz parecia mais escura, o ar mais espesso. Quando olhei ao redor, percebi que tudo tinha tons mais frios, como se o mundo tivesse perdido a cor. E na parede, o espelho brilhava. Corri até ele, bati no vidro. Do outro lado estava ela, com o meu corpo, a minha roupa, a minha expressão, mas com olhos vazios. Ela me olhava com calma, como se soubesse que eu não tinha mais para onde correr. Gritei, mas nenhum som saiu. Era como se minhas palavras morressem ali, no ar. Ela encostou a mão no vidro, do lado de fora, e eu senti o frio da superfície do lado de dentro. Aquilo não era um sonho, era uma prisão. Comecei a correr. A casa se expandia, se dobrava, como um labirinto feito de espelhos. Cada parede refletia uma parte de mim, mas distorcida, atrasada ou sorrindo quando eu chorava. Comecei a quebrá-los, um por um, com tudo que encontrava. Madeira, cadeiras, as próprias mãos, mas cada pedaço quebrado criava dezenas de novos reflexos, e em cada um ela aparecia. Cópias infinitas da minha imagem, todas olhando de volta, todas sorrindo. Ouvi minha voz ecoando pelas paredes, mas não era eu quem falava. Você descansou demais. Agora é minha vez. Não se preocupe, vou cuidar de tudo. Corri para o espelho principal. Ele ainda estava inteiro. Era a única saída, ou o único portal. Com tudo que me restava, tentei atravessar, forçar meu corpo de volta. Mas o vidro era rígido como concreto. Do outro lado, eu vi ela abraçando minha mãe, rindo com meus amigos, respondendo mensagens no meu celular. Ela estava vivendo minha vida e ninguém percebia, porque ela sabia tudo, porque ela era perfeita. Sentei no chão, sem forças. Olhei em volta, só reflexos, centenas deles. E em todos, eu ainda estava ali. Presente, mas esquecida e pior, invisível. Hoje quem me vê acha que sou eu. Sorriem para mim na rua, me mandam mensagens, me chamam pelo meu nome, mas não estão falando comigo, estão falando com ela. Eu estou aqui, presa, no outro lado. Consigo ver o mundo, através dos espelhos, das telas, dos reflexos em poças d'água, mas não posso tocar, não posso gritar. A não ser quando alguém me olha tempo demais. E é por isso que eu estou te contando isso agora, porque você está me ouvindo, porque talvez, só talvez, você consiga me ver. E se conseguir, me tira daqui, quebra o espelho, fecha a tela, apaga a luz, faz alguma coisa, antes que seja tarde demais, porque ela já fez isso antes, com minha tia, com outras antes de mim, e agora comigo. E um dia, talvez com você, se o seu reflexo piscar antes de você, se ele sorrir enquanto você ainda está sério, se ele te encarar sem repetir seus gestos, não duvide, corra, ou vai acabar aqui, do meu lado, vendo sua vida acontecer sem você. Se você chegou até aqui, parabéns, nem todos conseguem. Agora respira fundo e dá uma olhadinha no espelho mais próximo. Se estiver tudo normal, ótimo. Se não estiver, bem-vindo ao clube. Inscreva-se agora no canal Lendas do Corvo, ativa o sininho, deixa seu like e lembra, quanto mais você vê, mais ela vê você também.